Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e essa é a terceira aula do seu curso de algoritmo. Na primeira aula nós vimos a evolução, a história, o funcionamento, o que é um algoritmo. No segundo, a gente viu comandos de saída, que são as coisas mais simples, e agora a gente vai começar a trabalhar interatividade e operadores aritméticos. Então, mais uma vez, você precisa baixar o pacote. Então, acessa a área do curso de algoritmo, baixa o seu pacote e você vai ter o visual, vai ter todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui. Então, vamos partir logo para o conteúdo que a gente tem programado para hoje. Então, como eu falei, nós vamos começar a trabalhar interatividade com os nossos comandos de entrada. Na aula passada, a gente viu os comandos de saída, que são o escreva e o escreva L. A função dos comandos de saída é exatamente, como o próprio nome diz, gerar uma saída, mostrar alguma coisa na tela. Seguindo esse mesmo raciocínio, um comando de entrada seria uma forma de você entrar com dados no computador. Então, o comando de saída vai mostrar alguma coisa para você, vai mostrar uma saída, e o comando de entrada vai solicitar alguma coisa ao usuário que está utilizando o sistema. Vamos começar com um exemplo simples, que você vai conseguir até raciocinar, porque a gente viu isso na aula passada. Vamos começar com um exemplo simples, utilizando apenas atribuições. Então, eu vou colocar aqui a estrutura básica de um algoritmo que a gente viu na aula passada. Então, começa com a palavra algoritmo, entre aspas, coloco o nome do algoritmo, eu vou chamar de meu nome, e nós temos duas áreas. A área de declaração de variáveis, que fica na parte de cima, e o corpo do programa, que fica entre início e fim algoritmo. O que nós vamos fazer aqui é declarar uma variável, nome, do tipo caractere. E apenas lembrando, variáveis são espaços na memória que vão guardar valores. Nesse caso aqui, eu estou criando uma variável chamada nome e que vai guardar um valor do tipo caractere. Então, tudo que estiver entre aspas pode ser guardado nessa variável. E essa vai ser a única variável que nós vamos trabalhar nesse programa bem simples. Logo após o início, eu vou fazer logo uma atribuição, que é nome recebe Gustavo. Apenas lembrando, o símbolo de atribuição é uma representação de uma seta que é feita com um sinal de menor e um sinal de menos, sem espaço entre eles. Essa linha que você está vendo agora vai ser lida da seguinte maneira: nome recebe Gustavo. E a variável nome, por ser caractere, pode receber o valor Gustavo entre aspas. Em seguida, vou utilizar um comando de saída, que é o escreva. Coloquei lá, escreva, muito prazer, vírgula nome. E aí você deve lembrar isso da aula passada. Quando eu coloco o escreva e coloco dois valores separados por vírgula, eu estou solicitando que o Visual me mostre duas coisas. Primeiro, muito prazer, logo em seguida, o conteúdo da variável nome. Então esse é o programa que eu sugeri aqui. No meu caso, se eu executar esse programa, ele vai escrever muito prazer Gustavo na tela. Só que aí nós temos um grande problema. Esse programa vai funcionar apenas mostrando muito prazer Gustavo, e não o nome do usuário que está usando o programa. Seria ótimo se a gente tivesse uma maneira de perguntar o nome do usuário logo no início do programa. Por exemplo, qual o seu nome? Ou digite aqui seu nome. E aí o usuário digita o nome dele, por exemplo, Glaucio. Glaucio, nosso grande amigo Glaucio Cancion, né, que colabora aí pra caramba com o crescimento do curso em vídeo. Um abração, Glaucio. Brigadão. Então o Glaucio digita o nome dele e vai aparecer muito prazer, Glaucio. Então essa é a interatividade que a gente vai criar com os comandos de entrada. Existe uma maneira de fazer isso, é muito simples, e eu vou mostrar para você como é que se faz agora. Então, como eu falei, a gente pode ter um comando, sei lá, digite seu nome, que vai ser feito pelo escreva que nós já vimos. E logo em seguida, eu quero esperar que o usuário digite um nome. Para isso, eu vou utilizar o comando leia. E o comando leia é exatamente o motivo dessa aula, são os comandos de entrada. O leia é o comando de entrada que a gente vai utilizar por padrão, e todas as linguagens de programação possuem comandos de entrada para você poder criar interatividades com usuários. Vamos entender como é que funciona a sintaxe do comando leia, considerando que ainda existe aquela variável nome dentro do nosso programa. O que eu estou mostrando aqui é apenas um trecho. Então, logo depois do leia, eu vou colocar entre parênteses a variável nome. Variável essa que já foi declarada lá em cima no programa. Vamos entender como funciona esse procedimento do leia voltando para a nossa famosa e conhecida memória, aquele armário que eu coloquei na última aula para vocês. Basicamente, eu tenho a declaração e eu tenho uma variável definida, que é a minha variável nome, do tipo caractere. Quando eu utilizo o comando leia nome, basicamente, o cursor vai começar a piscar na tela e o usuário vai poder digitar alguma coisa. Por exemplo, aqui, vou digitar o nome mais bonito do mundo, Gustavo. Eu não preciso digitar entre aspas. As aspas são apenas para mostrar que isso é uma string. Quando eu digito Gustavo e pressiono Enter, automaticamente essa string é colocada na variável nome. Deu para entender? A instrução leia é muito simples e funciona para caracteres, para os tipos numéricos de inteiro e real, para qualquer tipo de dado primitivo que exista na linguagem. Então eu tenho aqui o comando leia e é uma variável. Tudo que for digitado pelo usuário vai ser colocado diretamente na variável referida dentro dos parênteses. Então agora a gente pode reescrever aquele programa de uma maneira mais interessante.
Vamos colocar aqui a estrutura básica de um algoritmo, a mesma estrutura que nós vimos anteriormente, e vamos definir uma variável nome, como fizemos anteriormente também. A partir de agora, se você lembra muito bem, a primeira coisa que nós fizemos no algoritmo anterior foi nome recebe Gustavo. A partir de agora, não vai ser isso, porque senão vai funcionar apenas para um nome. O que eu vou fazer aqui é colocar um escreva, digite seu nome, e logo em seguida um leia nome. E a partir daí, o usuário vai poder digitar o que ele quiser. Por fim, eu vou utilizar mais um comando escreva para colocar o muito prazer e o nome do usuário. Ficou claro isso? Ou ficou um pouco confuso? Se ficou confuso, abra o seu Visualg, pause o vídeo na tela em que tem o código que eu mostrei, digita esse código e aperta F9 para executar o programa e ver como é que ele funciona. Como é a primeira aula, eu vou mostrar para você de uma forma mais interativa como vai funcionar tudo aqui. Então, acompanha comigo que agora você vai entender. Vamos colocar aqui na tela um monitor e a memória. No canto direito, vamos ver linha a linha como é que o algoritmo funciona. A primeira linha do nosso algoritmo é o nome dele, então nada vai acontecer na tela nem na memória. Logo em seguida, teremos a área de declaração de variáveis, onde eu vou ter a variável nome do tipo caractere. Automaticamente, nós vamos ter na memória uma definição de uma variável nome do tipo caractere. Vamos começar o nosso programa e a primeira instrução é o escreva digite seu nome. Como o escreva é um comando de saída, ele vai mostrar digite seu nome na tela. O próximo comando é um leia nome. A partir daí, o programa vai ficar parado esperando que o usuário digite alguma coisa. Vou digitar o meu nome, Gustavo, e pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, automaticamente a string Gustavo será colocada dentro da variável caractere nome. Então o que nós temos aqui é a memória do computador com uma variável chamada nome e o seu conteúdo Gustavo. O nosso próximo comando nós vamos ver em duas partes. A primeira parte é escreva muito prazer. Isso vai gerar uma saída muito prazer na tela. E em seguida, ele solicita que mostre, logo após o muito prazer, o conteúdo da variável nome. Se você olhar no canto direito da tela, na memória, existe a variável nome com o conteúdo Gustavo. Logo, ele vai mostrar muito prazer, Gustavo. Fala a verdade, ficou fácil agora, né? Então, se você já é um usuário que já teve aulas de algoritmo, com certeza você já sabe isso. Mas você também deve lembrar que teve dificuldade quando começou a estudar essas coisas. Para exemplificar, nós vamos botar a mão na massa agora e fazer um exercício prático. Mas antes de partir para o prático, se você percebe aí, o meu algoritmo não terminou, falta o fim algoritmo. Agora sim, a gente pode partir para a prática. E a prática que eu vou sugerir é bem simples e todo professor faz logo no início das aulas. Eu quero solicitar 2 números para o usuário e eu quero mostrar a soma entre eles. Então, basicamente, o que eu quero é como se eu chegasse para você e falasse assim, fala 2 números para mim. Aí você me fala 3 e 5. Aí eu falo para você, a soma entre 3 e 5 é 8. É exatamente isso que eu quero que o nosso programa faça. É bem simples, mas não se esquece, a gente está no início. Então, o que nós vamos ter que fazer é partir para o Visualg. Vamos lá. Então, aqui está o nosso Visualg aberto. Se ele estiver vazio, nós vamos colocar exclamação Ctrl espaço. Ele vai criar a estrutura básica do meu algoritmo. E nós vamos colocar aqui. Basicamente, eu quero 2 números, então eu vou ter 2 variáveis. Vou chamar de N1 e N2. Eu posso fazer a declaração de 2 variáveis ao mesmo tempo, fazendo assim. Então eu tenho variável N1, a variável N2, que são inteiras. A primeira coisa que eu vou fazer é solicitar que o usuário digite os 2 números. Eu não vou pedir para ele digitar 2 números direto. Eu vou pedir primeiro que ele digite um número e depois que ele digite outro. Então eu vou colocar lá. Escreva. Informe um número. Leia N1. Escreva. Informe outro número. Leia N2. Então aqui eu fiz 2 leias. Um leia para preencher a variável N1 e outro leia para preencher a variável N2. Vamos executar e ver se até aqui tudo está funcionando perfeitamente. Então nós abrimos aqui o programa e a primeira coisa que ele faz é solicitar informe um número. Note aqui, ó, o cursor piscando é efeito do comando leia, que é exatamente o comando que está sendo executado e você pode ver aqui pela seta azul. Vamos digitar um número, 3. Vou pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, automaticamente você vai ver aqui, ó, que nós temos a variável N1 do tipo inteiro com o valor 3. A N2 é do tipo inteiro e ainda está com o valor 0. Mas agora a seta azul está exatamente no leia N2. Tudo que eu digitar aqui vai ser colocado diretamente na variável. Então, se eu digitar aqui 5, quando eu pressionar Enter, você vai perceber que esse 5 vai passar para a variável N2,
que está na representação da memória aqui. Vou pressionar Enter e ele já mostrou o 5 aqui. E, obviamente, isso acontece por um motivo. Você não mandou somar os números, você não mandou mostrar os números. Você simplesmente usou 4 comandos. Um escreva, um leia, um escreva, um leia. O que ele fez foi exatamente os 4 comandos. Apesar de parecer que sim, os computadores não fazem nada automaticamente. Ele faz automaticamente para você que é usuário. Para quem é programador, o computador ele tem que ser bem mandado. Se você tiver 20 passos para dar, você tem que especificar claramente quais são esses 20 passos e cada um dos subpassos dessa rotina. Então vamos completar o nosso programa mandando somar esses 2 números e mostrar o resultado. Para finalizar a execução, ou você fecha no botão vermelho ou aperta a tecla ESC do teclado e a gente pode dar continuidade. O que eu vou precisar aqui é somar esses 2 números. Eu acho que fica claro que a gente tem que fazer N1 mais N2. E o resultado dessa expressão tem que ser colocado dentro de uma variável. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma variável S para guardar a soma e vou fazer aqui com que S receba o resultado de N1 e N2. Ficou claro? Eu não vou utilizar o comando leia para ler a soma. Então, se eu solicitei 2 números para o usuário, eu não vou precisar solicitar qual é a soma deles. O computador é capaz de fazer isso. Então, basicamente, 2 variáveis vão ser para ser utilizadas com o comando leia para o usuário digitar. A soma, o usuário não vai precisar digitar. Então, eu não tenho leia S. Eu vou ter S recebe N1 mais N2. Vamos mandar mostrar S de maneira simples. Da maneira mais simples possível, eu vou colocar aqui, escreva S. Vamos rodar o programa e ver como ele se comporta. Vou organizar a tela aqui para você conseguir enxergar os 2. Então, em primeiro lugar, ele já mostrou informe um número e está parado no leia N1. Vou digitar 7. Pressionando Enter, ele solicita outro número. Eu vou colocar 3 e logo em seguida ele vai somar 7 com 3 e vai mostrar na tela o valor 10, que é o resultado de 7 mais 3. Simples, não é mesmo? Então vamos tornar só um pouquinho mais interativo para mostrar o que seria aquele 10 para o usuário. É a soma entre os valores que ele digitou. Mais uma vez, vamos fechar e eu vou alterar aqui esse escreva. Vou colocar aqui, entre aspas, a soma é, vírgula S. É importante notar que esse espaço que eu boto depois do E é muito importante, porque senão ele vai colar o número da soma na letra E. E esse espaço tem que ser dado dentro das aspas. Vamos executar de novo. Primeiro número 9, outro número 4. A soma é 13. E se você quiser criar coisa mais interativa ainda, tendo um pouquinho mais de trabalho, esclarecendo mais o usuário, você pode fazer uma coisa muito interessante. Vamos dar uma melhorada aqui. Vou colocar a soma entre, fecha aspas, vírgula, N1, vírgula, e, vírgula, N2, abre aspas, é igual a S. Então percebe o seguinte aqui, ó. Esse escreva ficou gigante. Ele vai mostrar a soma entre, logo em seguida vai me mostrar o conteúdo de N1, logo em seguida vai me mostrar mais uma string E, logo após o conteúdo de N2, em seguida vai me mostrar é igual a, e por fim, o conteúdo da variável S. E você pode fazer isso normalmente sem problema nenhum. Um escreva aceita vários valores dentro de um mesmo comando. Basta separar eles por vírgula. Vamos ver o funcionamento disso e como ele se comporta. Executando mais uma vez o programa, digite um número 5, depois 1. O que ele vai me mostrar é a soma entre 5 e 1 é igual a 6. E você vai concordar comigo que essa saída é muito mais elegante, é muito mais interativa, mesmo te dando mais trabalho. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos é, na área de computação, quem tem que ter trabalho é você, programador, e não o usuário. O usuário não tem que adivinhar o que é um número que apareceu na tela do nada. Você, quando usa alguma coisa, quando você acessa um site e aparece um número do nada, você fica incomodado, você não sabe o resultado. Então, por que você, como programador, não se preocupa com a interatividade do teu programa com seus usuários? Vamos dar continuidade aqui. Então, a prática proposta foi essa daqui. O resultado foi alguma coisa semelhante a isso. Então, nós temos o algoritmo de valores, as 3 variáveis, N1, N2 e S, temos 2 grupos de escreva e leia, a soma sendo calculada por uma expressão e, por fim, um comando para exibir a soma na tela. E se você percebeu, nós utilizamos, sem eu explicar, o operador mais. Esse operador ele faz a adição entre 2 variáveis ou 2 valores. O símbolo de adição é universal. Então, eu não precisei nem explicar. Mas nos algoritmos, existem alguns operadores que não são tão simples. E por isso, nós precisamos estudar os operadores aritméticos.
Os operadores suportados pelo VisuAlg e pela maioria das linguagens são o operador de adição e o de subtração são universais. Você utiliza a cruz para adição e o traço para subtração. A multiplicação e a divisão são um pouco diferentes. A multiplicação é feita por um asterisco e não por um ponto ou por um x. A divisão é feita por uma barra inclinada para a direita. Se fizermos essa barra inclinada para a esquerda, teremos a divisão inteira. A exponenciação é feita através do circunflexo. E, por fim, o símbolo de porcentagem calcula o módulo. Para exemplificar, eu criei uma pequena expressão para cada um dos operadores aritméticos. Vamos considerar para essa terceira coluna da tabela os valores de A para 5 e B para 2. Então, em cada uma delas, nós vamos fazer, por exemplo, na primeira, A mais B, sendo A valendo 5 e B valendo 2. Vamos repetir isso para todas as linhas dessa tabela. A primeira é simples, 5 mais 2, 7. A segunda também segue a mesma linha de raciocínio, 5 menos 2, 3. Em seguida, vamos para a multiplicação, 5 vezes 2, 10. Depois vamos para a divisão, 5 dividido por 2, 2,5. E aqui cabem duas observações importantes. 2 e 5 são números inteiros, mas dividindo os dois, não necessariamente eu vou ter um resultado inteiro. Por isso, existe o operador de divisão inteira. E a segunda observação que eu quero fazer é que 2,5 não é 2,5, como a gente está acostumado aqui no Brasil. É 2,5, que é o separador de decimais lá nos Estados Unidos. A divisão inteira, ela vai pegar exatamente a divisão de A por B, que é 2,5, e pegar apenas a parte inteira. Isso é, A contra a barra B vai dar 2. E note que eu não estou falando de arredondamento, eu estou falando da parte inteira da divisão. A exponenciação também é simples. O A valendo 5 e o B valendo 2, 5 elevado a 2 dá 25. Por fim, temos a linha de módulo. E o módulo também é conhecido como o resto da divisão. Vou montar a divisão aqui para você ver e você vai entender o que eu estou falando. Vamos montar aqui no cantinho direito 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2 e resta 1. Esse 2 que está aparecendo como resultado da divisão é exatamente o uso do operador contra a barra, que é a divisão inteira. Você pode ver que na coluna da divisão inteira nós temos o 2 como resultado. O módulo é exatamente o resto da divisão. Então, logo abaixo do 5, nós temos o resto da divisão, que é 1, já que 2 vezes 2 são 4 e para 5 resta 1. Esse resto da divisão é exatamente o que o operador de porcentagem retorna. E nós vamos fazer uso desse operador daqui a algumas aulas, quando a gente for estudar estruturas condicionais. Então esses são os 7 operadores aritméticos que nós temos no VisuAlg. E aí vem uma coisa muito importante que você também tem que saber, a ordem de precedência. A ordem de precedência indica a ordem que os operadores serão considerados dentro de uma mesma expressão. Sempre que nós tivermos uma expressão aritmética, o que será considerado em primeiro lugar são os parênteses. Logo em seguida, os operadores de exponenciação, depois a multiplicação e a divisão, e, por fim, as adições e subtrações. Vamos ver 2 exemplos aqui que parecem ser semelhantes, mas vão ter resultados diferentes. Tanto no exemplo de cima quanto no de baixo, nós temos 3 mais 2 dividido por 2. Mas no primeiro exercício, note que mesmo a adição aparecendo antes, se você olhar na tabela da esquerda, a multiplicação e divisão têm uma ordem de precedência maior. Nesse primeiro caso, nós vamos fazer primeiro 2 dividido por 2, que dá 1, e somar esse resultado 1 com 3, o que vai me dar o resultado 4. Já no segundo, eu tenho os parênteses indicando que eu quero que a soma seja feita primeiro. E se você olhar também na tabela da esquerda, você vai ver que os parênteses têm a maior ordem de precedência de todas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar 3 mais 2, que vai dar 5, e depois dividir o resultado por 2, o que vai me resultar em 2,5. Ficou claro? Então, sempre que você for criar uma expressão, utilize os parênteses para guiar a ordem de execução das operações de acordo com aquilo que você quer. Vamos fazer uma alteração naquele nosso programa de somar 2 valores para ele calcular a média e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, nós temos aqui o nosso algoritmo que vai tratar os valores aqui. Vou modificar o nome da minha variável de S para M, para ficar claro que eu vou calcular uma média. Isso não é obrigatório, mas fica uma programação mais limpa. Então, eu tenho aqui um número, N1, outro número, N2, e vou fazer a média entre esses dois números. A média entre esses dois números é N1 mais N2 dividido por 2. Vou colocar aqui a média entre N1 e N2 é igual a tanto. E se você for esperto e estar atento, você vai ver que eu acabei de gerar uma declaração errada aqui.
Eu vou executar porque isso acontece com muita frequência para usuários iniciantes. Vamos executar esse programa, eu já estou avisando que ele vai dar erro, mas vamos ver o que vai acontecer e como solucionar isso. Logo de início, você vai executar o programa e ele vai funcionar normalmente. 7 para o primeiro número, 3 para o segundo número. Quando eu pressionar Enter, ele vai somar 7 com 3, que vai dar 10, e dividir por 2, que vai dar 5. Só que quando eu pressiono, ele me dá uma mensagem de erro. E você pode estar se perguntando, 7 com 3, 10, dividido por 2, 5. Qual é o problema nisso? Eu tenho um número inteiro somado com outro número inteiro, dividido por 2, resultando em outro número inteiro. O grande problema é que quando eu uso o operador de divisão, automaticamente a linguagem não trabalha mais com valores inteiros, e sim apenas com valores reais. Nós vamos solucionar isso de uma maneira muito simples, declarando m como um número real. Então vamos clicar aqui em terminar. Ele vai me dizer aqui que o erro foi a atribuição de valores à variável m e me indicou que existe um problema de tipo de real para inteiro. Vamos clicar em OK. Ele deixa marcada a linha onde ele detectou o erro. Às vezes o erro não está nessa linha que ele marca, e sim na linha anterior. Mas fique de olho. Nesse caso, ele acertou. Vou tirar a variável m de inteiro e vou declarar embaixo m como sendo uma variável real. Lembrando, números reais são aqueles números que têm a parte decimal, isso é, que tem a vírgula ou ponto flutuante. Vamos executar novamente. Vamos colocar 7 e 3. Ele deu um erro aqui, que eu ainda estou utilizando a variável s aqui no final. Obviamente, tem que modificar para m. Mais uma vez 7 e 3. E agora ele colocou a média entre 7 e 3 é igual a 5. Vou fazer um outro exemplo aqui. 9 e 7, média 8. Vamos fazer um número para dar real. 2 e 3, média 2,5. Deu para entender? E agora eu vou fazer uma alteração retirando os parênteses da expressão e vocês vão ver que realmente o resultado vai dar errado. Vou vir aqui na expressão e vou tirar os parênteses de N1 e N2. Vamos executar. Vamos colocar os mesmos valores que colocamos no início, 7 e 3. 7 e 3 vai dar 10. Dividido por 2, 5. Se eu apertar Enter, ele vai me dar 8,5. E isso acontece por um motivo simples. O que ele faz é primeiro colocar 3 dividido por 2, que vai dar 1,5, e esse 1,5 vai ser somado com 7, resultando em 8,5. E isso acontece graças à ordem de precedência, que isso não é exclusividade dos algoritmos, isso é uma questão matemática. E por falar em matemática, aritmética, essa coisa toda, que você não pode ter medo disso, o VisualG possui algumas funções para tratamento aritmético dos números. Vamos ver alguns deles. Algumas funções aritméticas que existem no VisualG são ABS, que é para valor absoluto, EXP, para exponenciação, int, para valor inteiro, raiz Q, para raiz quadrada, π, para retornar o valor de π, seno, cosseno e tangente, ambos para valores em radianos. Mas como nós estamos acostumados a tratar seno, cosseno e tangente com valores em graus, existe também uma função grau para radianos, que é o grau p rad, que é grau para radianos. De forma análoga, eu criei uma coluna aqui com vários exemplos para a gente poder trabalhar com eles. ABS é o valor absoluto. Então, por exemplo, se eu colocar ABS de menos 10, ele vai me retornar o valor 10, que é o valor absoluto, é o valor sem o sinal. A exponenciação precisa de 2 parâmetros. O que eu estou colocando ali não é exponenciação de 3,2. Até porque números reais são representados por ponto. O que eu estou dizendo ali é que eu quero 3 expoente 2. 3 ao quadrado, 9. Você pode utilizar a função EXP ou o operador de circunflexo que nós vimos anteriormente. A função int vai retornar a parte inteira de um número. Então, por exemplo, ali eu coloquei int de 3,9. 3,9 é um número real. O que ele vai fazer é me retornar apenas a parte inteira, que é 3. Note que eu não falei em arredondamento, falei apenas em parte inteira. Raiz Q vai retornar a raiz quadrada de um número. Então, se eu colocar lá raiz Q de 25, é 5. Sempre que eu utilizar π sem parênteses nenhum, ele vai me retornar sempre o número π, 3.14, 15, alguma coisa. As funções seno, cosseno e tangente são as mesmas utilizadas pela matemática. 0.523 é aproximadamente em radianos o que nós temos os 30 graus. Sendo assim, seno de 30 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se você quiser saber quanto dá em radianos
uma determinada medida em graus, você pode utilizar, por exemplo, grau para radianos de 30. Ele vai me retornar o 0,523 que nós estamos utilizando nos exemplos de cima. E eu queria aqui te pedir um grande favor: não se assuste com a quantidade de números, expressões e termos utilizados na matemática. A matemática está na nossa vida. A gente tem uma tendência a ter medo dela de forma errada. Vou mostrar aqui para vocês alguns usos dessas funções que a gente acabou de ver dentro de um algoritmo. E não se esqueça de manter sempre o seu VisualG aberto e praticar tudo aquilo que a gente está fazendo. Mais uma vez eu digo, não se aprende nada na vida sem praticar. Vou iniciar um programa novo. Vou apagar, exclamação, Ctrl espaço. Vou criar uma variável A do tipo inteiro. Vou fazer com que A receba, por exemplo, ABS de menos 50. Logo em seguida, escreva A. Essa atribuição, quando eu executar, ele vai mostrar o valor 50, que é o valor absoluto de menos 50. Vamos fazer aqui um exemplo de exponencial. Vamos exponenciar aqui 9 à quinta potência. Vou mudar aqui de inteiro para real, para ele não dar problema com números grandes. 59.049 é 9 à quinta potência. Vamos utilizar, por exemplo, aqui raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 81? 9. E eu posso também juntar várias expressões, como por exemplo, posso colocar aqui, qual é a raiz quadrada de 90? Raiz quadrada de 90 é 9,48, mas eu quero só a parte inteira dessa. Então eu coloco tudo isso entre parênteses e utilizo somente a parte inteira. Então qual é a parte inteira da raiz de 90? Apenas 9. Posso também, vamos colocar aqui, conversão de graus para radianos, de 90 graus. Executando, 90 graus para radiano é 1,5707 aproximadamente. Se eu quiser, eu posso colocar qual será o seno de 90. Então, eu converto 90 para radianos e informo isso para a função de seno, que só aceita valores em radianos. E se você lembra bem daquele círculo lá da matemática, o seno de 90 é 1. Executando, o resultado de seno de 90 é 1. Ficou claro? Então agora você tem ferramentas para brincar com o que você quiser. Quer ver um exemplo? Vamos criar aqui. Então eu estou aqui com um programa novo. Eu vou chamar aqui de conversor. Vou pedir um ângulo, vai ser real. E vou ter uma variável S também, que é para o seno do ângulo. Eu vou colocar na tela, escreva, informe um ângulo. Leia ângulo. O S vai ser exatamente o seno desse ângulo convertido de grau para radianos. E por fim, o seno de ângulo é igual a S. Pause a sua videoaula, digite isso no VisualG e logo em seguida execute o programa. Eu vou executar o meu aqui. Vamos colocar, informa um ângulo 90. O seno de 90 é igual a 1. Executar novamente, 30. O seno de 30 é meio. Deu para entender? E com isso você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, fórmula de Bhaskara, cálculo de área de retângulo, área de triângulo, o que você quiser. Agora você conhece os operadores aritméticos e uma série de funções aritméticas dentro do VisualG. E a única maneira de aprender é praticando. Então, a partir de agora, a gente está encerrando a aula, mas você tem muito trabalho aqui no VisualG. Inventa qualquer coisa, pede para o usuário digitar qualquer informação, execute uma expressão qualquer e veja o resultado. Não se esqueça de treinar o uso de parênteses, o uso de operadores, o uso de funções aritméticas, o uso do comando leia e também o uso de variáveis e seus tipos primitivos. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade com formatação de números, alguns outros operadores, que são os operadores relacionais e os operadores lógicos, e você vai continuar sua caminhada para se tornar um grande programador.
Mais uma vez, eu queria convidar você a assinar o canal do Curso em Vídeo, clicando sobre esse botão. Você vai ter acesso a todas as aulas. Lá no botão assinar do lado tem uma engrenagenzinha. Você pode marcar, quero receber e-mails sempre que sair uma videoaula nova. Pode colocar lá, a gente só coloca videoaula de qualidade. Você vai ser avisado por e-mail, não vai perder nenhuma aula. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as aulas apenas do curso de algoritmo. Então, clicando aqui, você vai ter a playlist certinha de todas as aulas que a gente lançou até agora. Essa é a terceira, mas pode ser que você tenha chegado e já tenha o curso completo de algoritmo aí para você, assim como nesse momento já existe o curso completo de HTML5 para você poder criar sites. E isso tudo você vai encontrar onde? www.cursoemvideo.com. Lá você vai ver todos os cursos que estão sendo criados por nossa equipe com qualidade e de graça. Você não vai poder ser cobrado de nada em relação às aulas do curso em vídeo. A gente pode eventualmente vender algum produto, DVD, camiseta, alguma coisa, mas os seus pacotes são gratuitos, as suas aulas são gratuitas. Você só ajuda a gente se quiser. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que está compartilhando, para todo mundo que está agradecendo. Os elogios são muito importantes. Continue elogiando, continue tirando suas dúvidas no nosso canal do Facebook, nos nossos comentários, entrando em contato diretamente comigo, para quem me conhece. Então, mantenha seus estudos em dia. Estudar é muito importante. Eu quero encontrar você em qualquer lugar aí, em evento, pela rua, em qualquer lugar, e você falar, olha, hoje eu sei programar por sua causa, muito obrigado, e eu vou ficar muito feliz e muito orgulhoso por isso. Um grande abraço, bons estudos, até a próxima aula.